Se você montou, vai montar, está planejando, né, em ter, enfim, um Hackintosh e quer ter acesso à função Wi-Fi, Bluetooth e principalmente tudo isso integrado com o seu macOS, ter acesso ao AirDrop. Se você tiver um Apple Watch, que no meu caso eu não tenho um Apple Watch, você vai poder desbloquear a tela do seu Hackintosh, enfim, trocar arquivos, né, pelo AirDrop entre dispositivos Apple com o seu Hackintosh. Ou se você tiver mais de um Hackintosh, vai poder trocar arquivos entre eles utilizando o AirDrop. Tudo isso sem utilizar casts, sem fazer, né, artimanhas ali na sua Wi-Fi. Tudo isso é possível quando você tem placas de rede sem fio e Bluetooth, né, consequentemente Bluetooth também, nativamente suportada com o macOS. E Gabriel, quais são essas placas? É exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Afinal de contas, alguns vídeos passados onde a gente demonstrou o kit Interposer ITX montado, né, com um 12700H, um CPU de 12ª geração, uma quantia infinita de cores, de threads e tudo mais, com excelente custo-benefício, que inclusive se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui nos cardzinhos. E recentemente com os vídeos que a gente fez sobre Wi-Fi, sobre Bluetooth, de processo de ativação, quando você tem placas Intel, surgiu essas dúvidas sobre essas placas e por isso que deu origem a esse vídeo aqui. Então é isso que a gente vai ver, vou mostrar todas as placas, independente se é desktop, se é notebook, se é ITX, que tem essa particularidade de placas mais ITX, são aquelas pequenininhas que cabem na palma da nossa mão, geralmente eu falo na palma da minha placa-mãe aqui, eu troco as letras, mas é aquelas placas pequenininhas ou MATX, enfim, a gente vai ver todas as opções, todos os sabores, todas as placas disponíveis e que eu mais recomendo para você utilizar aí no seu Hackintosh. Se você não me conhece, prazer, eu sou o Gabriel Lucchini e você está onde? Aqui no Universo Hackintosh, a sua maior fonte de conteúdo de Hackintosh, não somente no YouTube, como também Telegram, Discord e tudo isso se encontra aqui embaixo na descrição. Mas vamos para a parte prática, deixei separado aqui uma lista de componentes, mas toda essa lista também vai estar aqui embaixo na descrição. A primeira de todas, e até mesmo as três primeiras de todas, que eu vou abrir uma a uma aqui, ó, para deixar bem completinho esse guia sobre rede Wi-Fi nativa para o macOS. Então a gente tem basicamente esses três modelos para desktop. Existem outros modelos, mas os mais aí recomendados, na nossa opinião, do Universo Hackintosh, são esses três modelos aqui. Ainda sobre esses três modelos, vocês estão vendo que o último deles tem apenas 3 antenas. E vocês podem estar se perguntando, Gabriel, faz muita diferença ter 4 ou 3 antenas? Na minha opinião, sinceramente, você não vai ter nenhuma diferença drástica aí na hora de utilizar tanto o Wi-Fi quanto o Bluetooth ao utilizar uma dessas três placas aqui. A minha observação é, caso você vá ainda comprar essas placas, procure evitar esses modelos da Fenve, que é o FVT919, que ele vem com essa capinha aqui por cima. Por quê? Porque na verdade é a mesma placa que essa aqui, só que não vem com uma capinha. Só que esse chip, que é o chip que vem aqui dentro, que é esse cara aqui, a placa que faz toda a mágica acontecer, eu acredito, por conta das quantias de placas que eu acabei comprando desse modelo aqui e que me deram problema, muitas das vezes ou não funcionava o Bluetooth ou não funcionava a rede Wi-Fi. E eu nunca tive esses problemas utilizando esse modelo que eu apelidei de Naked, né? Aqui na minha lista está como Naked, aqui ó, Fenve Naked, que é justamente esse sem a carenagemzinha aqui, e que desse modelo eu nunca tive nenhum problema com nenhuma dessas placas. E ó, vou contar para vocês, foram diversas placas que eu já trouxe, já revendi, continuo revendendo, mas está aqui direto da fonte para vocês comprarem, basta usar os links aqui embaixo da descrição. E ainda tem esse modelinho aqui que usa 3 antenas, que no caso, né, são 3 anteninhas aqui, uma a menos das demais aqui que são mostradas, mas também funciona perfeitamente. E se você vai comprar, tenta evitar isso aqui, mas de qualquer forma ela é compatível com o Hackintosh. São só algumas experiências que eu tive que realmente foram negativas, por conta que eu desconfio que às vezes a plaquinha que está aqui dentro, até eu tinha um exemplar aqui em casa, eu abri a plaquinha e não era uma BCM 94360 CD, que é a placa que vem aqui dentro, que está até aqui ó, nomeada no título do anúncio. Então eu desconfio que ao comprarmos essa placa que vem sem, né, no caso a proteção aqui em cima, obrigatoriamente o chinês manda certinho para nós a plaquinha, por isso que talvez nunca tenha tido problema com esse modelo aqui. Então fica de dica para vocês se vocês estão montando um desktop. Agora talvez venha a dúvida, Gabriel, estou montando um desktop, mas é o modelo ITX que você demonstrou para a gente em alguns vídeos atrás que fez maior sucesso.
Calma lá, a gente já chega nesses modelos que eu já vou mostrar essa plaquinha para vocês, o que vocês têm que fazer para poder funcionar Wi-Fi, Bluetooth, nativo, com AirDrop e tudo mais. Se você tem um notebook, você pode utilizar a mesma placa aqui, ó, BCM94360 final NG. Então a gente tem esse padrão aqui, ó, com duas antenas, que é um modelo pequenininho que a gente encaixa em nossos notebooks. E até dependendo da placa-mãe que você tem, se você tem uma placa-mãe com Wi-Fi já integrado, você pode colocar essa placa, mas tem uns pormenores que eu já vou comentar com vocês. Mas note que nesses anúncios, geralmente o chinês coloca lá mais de uma opção. Então tem um modelo que é o 94352Z, que eu não recomendo para vocês. Eu recomendo sempre a BCM 94360 final NG. Tem algumas placas mães que já vêm, né, com essas placas aí, só que no caso o modelo Intel on-board ali nativamente para você já ter a função Wi-Fi e Bluetooth. Só que às vezes você coloca essa placa aqui e elas não funcionam. Por quê? Aí você vai ter que verificar a sua placa-mãe, qual é de fato a placa de rede Wi-Fi que vem nela. Eu vou dar um exemplo aqui de como vocês podem verificar. Por exemplo, a AX200, vou colocar aqui, ó, Intel Arc. E tem o modelo AX201 Intel Arc. São placas extremamente quase que idênticas, a não ser por um pequeno detalhe que é o método, né, o protocolo na qual elas conversam. Então tem aqui o site da Intel. Quando a gente vem aqui para baixo, a gente vai encontrar uma informação que, cadê? Tá aqui, ó, System Interface Type. Interface não, Interface Type. E marca aqui, ó, M2 CNV-IO2. Esse protocolo que é utilizado pela AX201, então se vier, por exemplo, essa placa aí na sua placa-mãe, você não pode trocar ela simplesmente por essa aqui, porque não vai funcionar. Ela tem que ser igual a AX200, por exemplo. Vocês vão ver aqui, ó, System Interface Type, tá aqui como Wi-Fi PCIe, no caso o protocolo PC Express, e o BT aqui, que é o Bluetooth, tá aqui, ó, como USB. Então é muito comum, dependendo da placa-mãe que você tem, se ela vier com a Wi-Fi AX201 acontecer isso, aí o pessoal coloca essa placa aqui pensando que vai funcionar, pensando que vai ser nativa e simplesmente não funciona nem Wi-Fi, nem Bluetooth, nem nada. Outra placa muito comum é a AX210 Intel Arc, aqui, ó, vamos colocar aqui Intel, cadê a tecla certa? Intel Arc, e tem a AX211. Que eu tô com os dedos aqui que parece dedo batateiro que não tá funcionando. Ah, pronto, consegui digitar aqui, vamos abrir o site da Intel. Mas aqui, ó, é exatamente o mesmo caso. A AX210, quando a gente vem aqui, ver a interface dela aqui, ó, é tipo de interface de sistema, ó, Wi-Fi, PCIe, PC Express, e o BT é o USB, que é justamente o que funciona essas nativas aqui com o nosso Hackintosh. Já a AX211, que vem nas placas mais recentes que tem hoje no mercado, como por exemplo placas às vezes Z690, para CPUs Intel de 12ª, 13ª geração, AMD com AM5, né, por exemplo, os Ryzen da 7000, ele vem com a X211 e que o System Interface Type, ó, CNV-IO. Então você verifica de fato qual é a placa que vem na sua placa-mãe que eventualmente já tem uma função de rede Wi-Fi embutida e Bluetooth embutido. E se você tiver essa interface que não é o PCIe ali, nem o USB, e que é a interface CNV-IO, aí você verifica e se for CNV-IO, você precisa obrigatoriamente utilizar uma placa de desktop, independente, né, se o seu desktop já vai ter, né, função Wi-Fi e Bluetooth, você vai precisar de uma dessas três aqui, por exemplo, que são as mais indicadas. E se você tiver um ITX, que são placas mais pequenininhas, aquelas que cabem aqui na palma da nossa mão, eu ia falar placa-mãe de volta, cabe aqui na palma da nossa mão, você provavelmente já vai ter ocupado o slot ali PC Express com a sua placa de vídeo para ter acesso ao Hackintosh. Aí você não vai ter um slot disponível para instalar, né, eventualmente, esses modelos de placas aqui que são compatíveis para desktop. Aí como que a gente faz? Vocês podem utilizar um adaptador chamado BCM94360, o final CS2. Tem o final CD também, tem o final CS, são todas as variantes que vão funcionar. Mas aqui eu peguei, por exemplo, um exemplo que é somente da placa aqui, ó. Vou abrir ele para mostrar para vocês. Tá aqui, cadê? Tem que esperar carregar, carrega, pronto, carregou. Olha, ele custa barateira, geralmente em torno de R$100 mais ou menos. Só que notem que essa interface aqui, ó, a gente não tem na nossa placa-mãe. Aí para isso, eu até coloquei nas observações aqui, ó, precisa adaptador para slot NGFF ou NVMe. Aí você tem que verificar na sua placa-mãe se você tem o slot NGFF e NVMe. Deve estar se perguntando qual que é a diferença do NGFF e do NVMe. Eles não são iguais? Não são iguais. Por mais que eles pareçam, né, o mesmo slotzinho ali, quando a gente conecta nossos SSDs, por exemplo, os nossos SSDs no padrão M2, ele tem o protocolo NVMe, que é o mais comum hoje,
mas a gente também tem SSDs no padrão M2, que são os padrões SATA, que é o padrão NG-FF. Então você tem que verificar ali no manual da sua placa-mãe o que é que a sua placa-mãe tem ali de slot, se ele é um M2 para NVMe ou um M2 para NG-FF, e a partir daí você vai escolher o adaptador para comprar e montar o seu kit. Então você vai poder comprar uma plaquinha dessa aqui, que é a placa que faz funcionar tanto o Wi-Fi quanto o Bluetooth, mais o adaptador. Então tem aqui o adaptador para M2 NG-FF. Vocês vão ver que inclusive ele é bem pequenininho, ele é bem diferenciado. Ó. Ele é pequenininho. Inclusive você pode até mesmo, dependendo do modelo de notebook que você tem, e você não quiser utilizar, por exemplo, a final NG, você pode comprar uma final CS2, que é essa plaquinha um pouco maior, colocar ela dentro desse adaptador aqui NG-FF, que é esse cara aqui, ó, custa apenas 10 pila, mas mais 23 de frete, então tem que verificar sempre o frete que você vai utilizar, mas vai custar em torno de 30, 40 reais às vezes, o preço final do adaptador, juntar com essa plaquinha aqui e daí você pode instalar tanto no seu notebook ou até mesmo no seu desktop, se ele tiver o padrão NG-FF. E além disso, você vai precisar de antenas. Por que antenas? Porque essa placa aqui, como vocês podem ver, ela vem com dois conectores de antena aqui, ó, dois conectorzinhos aqui, só que ela não vem com as antenas geralmente, né, dependendo do anúncio que você utiliza. Então deixei separado aqui, ó, duas antenas. Um kit de antena para usar em desktop, como assim em desktop e como assim, né, uso interno. Vou mostrar para vocês aqui para ficar bem demonstrado. Isso aqui é para desktop, quando tem, né, slots disponíveis para a gente conectar justamente atrás ali do nosso gabinete. Se você eventualmente está utilizando um gabinete ITX, aí você vai ter a limitação de slots para poder colocar placas. Geralmente ele já vai estar ocupado com a sua placa de vídeo e daí você vai precisar utilizar antenas que são para uso interno. Então é esse outro anúncio aqui, ó. São plaquinhas de antena que você vai conectar aqui na tua plaquinha de rede Wi-Fi, que eu já apaguei aqui, né, o anúncio ali. E daí você vai colocar isso aqui, enfim, colar dentro do seu gabinete. Ele vai ter a função de fazer, né, a função de antena aí e aumentar a potência do teu sinal. E esse aqui, ó, é o outro adaptador que tem o padrão NVMe, que é esse cara aqui, inclusive, que eu utilizei lá com o kit ITX Interposer, que ele não tinha ali a disponibilidade de colocar eventualmente, né, o NG-FF. Utilizei esse cara aqui para colocar junto, né, com a BCM pura, que é essa plaquinha aqui, ó, final CS2. Junto eu comprei duas antenas para poder ligar justamente na plaquinha, porque ela tem, né, a conexão com duas antenas aqui, ó, as duas bolinhas aqui. E daí ele vem também com esse cabo, que é justamente para a gente conectar no header ali interno da nossa placa-mãe da função Bluetooth e termos acesso, então, à função Bluetooth e ter acesso, né, no caso, ao... Enfim, o Bluetooth, ia falar, ter acesso ao Bluetooth e etc e tal. Porque o Bluetooth ele funciona pelo protocolo de USB. Então, por isso a gente precisa conectar nesse cabinho. Você deve estar se perguntando, Gabriel, esse adaptador aqui do NG-FF, ele não tem cabinho. Então, ele não vai funcionar o Bluetooth? Aí, tudo depende. Essa placa aqui, dependendo do notebook que você vai utilizar, dependendo do setup que você vai utilizar, ele já vai trafegar as informações do Bluetooth, que é por USB. Então, eu tenho um notebook, coloquei ela funcionou junto com essa placa aqui, junto com as anteninhas, tudo certinho, tanto a função do Wi-Fi quanto a função do Bluetooth, utilizando esse adaptador de NG-FF. Então tudo é questão de testar, porque essa aqui já não tem mais os cabinhos para a gente ligar nos headers ali do USB da nossa placa-mãe e ativar a função do Bluetooth. Então tudo é questão, às vezes, de, infelizmente, algumas placas a gente tem que testar. Então aqui fica a recomendação para você colocar isso aqui no slot de NVMe, lembrando que ele vem com os cabinhos. E mais um ponto muito importante, independente se você tem uma placa da Intel, se você tem essas placas nativas, essas nativas a gente sabe que não precisa de uma cache para fazer ativação nem nada, afinal de contas elas são nativas, porém, contudo, entretanto, a função do Bluetooth, ele trafega internamente por uma porta USB, e essa porta USB, obrigatoriamente, ela tem que estar cadastrada aqui, a gente consegue verificar, por exemplo, com o Hacking Tool, no meu caso já está aqui, ó, com o padrão interno, que é o código 255. Aqui aparece esse USB 2.0 Hub, porque lá dentro da minha placa-mãe, a arquitetura na qual ela foi montada ali é um hub interno, que está conectado, inclusive, o meu water cooler, está conectado à minha Fenve, e daí eu configurei ela como interno. Gabriel, como que eu configuro? Você faz na hora de fazer, né, o mapeamento das portas USB, você vai pegar a portinha lá do Bluetooth e vai configurar ali com o padrão 255. Se você não sabe o que eu estou falando, eu demonstro tudo isso no nosso curso de como montar, né, um Hackintosh profissional, mas também tem espalhado no nosso canal
vários vídeos sobre mapeamento de portas USBs, tem nos nossos mega guias, que ficam aqui embaixo na descrição, que são mega guias tanto para Intel quanto para AMD, que são lives que eu faço demonstrando todo o processo de criação de um Hackintosh. Então eu pego uma maquineta lá, monto um setup, troco uma ideia com vocês e montamos aí um Hackintosh funcional. E até mesmo falando nesses mega guias, amanhã, sexta-feira, porque esse vídeo vai ao ar hoje, né, que é quinta-feira, dia 12 ou dia 13, não lembro de cabeça qual é o dia, mas sexta-feira, deixa eu até pegar o dia aqui, ó, hoje é dia 13, então dia 14 de julho, sexta-feira, um dia após o dia 13, ainda bem que na sexta-feira 13, a gente vai montar novamente um Hackintosh aí, utilizando um Intel de 13ª geração, com uma placa-mãe que, ó, é o fino do fino, é uma placa-mãe da ASUS, uma B760 ProArt, é específica para criadores de conteúdo, com uma plaquinha de vídeo, ó, supimpa, que é diferenciada, mas eu conto mais para vocês que quiserem compreender e assistir essa live. Amanhã ainda vou anunciar, deve ser próximo das 19, 20 horas, 18h30. Fiquem, né, atentos aí no canal, mas a partir de agora vocês já sabem tudo sobre as placas aí de rede Wi-Fi que funcionam com o nosso Hackintosh, ativam função Wi-Fi, ativam função no Bluetooth, ativam funções de integração com AirDrop, troca de arquivos e tudo mais. Então te vejo na live, te vejo nos próximos vídeos e quem sabe até lá no curso de como montar um Hackintosh que você encontra aqui embaixo na descrição. Valeu, falou, fui!